A gente recebe novamente aqui nos nossos estúdios da CNA o assessor jurídico da Confederação, Fabrício Cunha. Fabrício, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Bruno. A satisfação está de volta. Vamos falar então aí dessa regulamentação por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que regulamenta a reclamação pré-processual. Fabrício, do que se trata? Trata-se de mais uma tentativa da Justiça do Trabalho de desafogar o Poder Judiciário e simplificar a vida daqueles que estão com problemas trabalhistas e que eventualmente poderia ensejar uma ação judicial. Dessa vez, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou uma resolução, a 377 de 2024, que dispõe sobre a regulamentação das medidas pré-processuais individuais e coletivas no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, por meio de uma conciliação ou mediação, essas partes poderão alcançar um acordo e encerrar por ali mesmo essa discussão. Essas reuniões ocorrerão nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, os famosos SEJUSCs, e o objetivo maior é esse: prevenir a instauração de uma demanda trabalhista, que é uma demanda judicial comum. E na prática, como é que isso vai funcionar? Na prática, a pessoa, o empregado ou o empregador, no caso o produtor, deverá apresentar uma reclamação pré-processual, uma RPP, por meio do PJE da Justiça do Trabalho. Ou seja, qualquer pessoa pode iniciar esse procedimento, que deve ser instruído com os documentos necessários à elucidação do que se trata, com os documentos e etc., para que a outra parte entenda qual é a pretensão e também para que a justiça e seus conciliadores ou mediadores possam compreender o objeto dessa reclamação pré-processual. Se a pessoa não tem acesso ao computador ou tem dificuldade de manejá-lo, pode comparecer pessoalmente a um órgão distribuidor da Justiça do Trabalho para fazê-la oral. Um servidor tomará a termo essa reclamação, porque não se trata de uma tradicional reclamação trabalhista, eu uso reclamação, mas é entre aspas, porque não é um processo em si, e vai incluir ela no PJE, fazendo a distribuição a uma das varas do trabalho. E essa reclamação, ela é distribuída para alguma vara do trabalho, como se fosse uma ação judicial? Isso mesmo. Ela vai para uma vara, mas numa classe diferente de uma ação judicial normal. Ela vai chegar nas mãos do juiz como uma reclamação pré-processual, e ele saberá que não se trata de uma ação judicial comum, mas um pedido de conciliação ou mediação. Então ele remeterá esse pedido ao SEJUSC, que ficará encarregado de agendar uma tentativa de conciliação e mediação com esses dois interessados, o empregador e o empregado. E no SEJUSC, além dos conciliadores mediadores, haverá um juiz supervisor. E no caso dessa norma editada pelo Conselho de Justiça, é obrigatório a presença de um advogado ou não? Não, não é, mas é sempre recomendável. Todavia, se uma das partes não estiver assistida por um advogado, quem presidirá essa sessão de conciliação ou mediação vai ser o juiz togado e não o conciliador ou mediador. E como é que fica se tiver acordo ou não? Se tiver acordo, essa reclamação pré-processual será convertida em uma homologação de transação extrajudicial, sendo proferida uma sentença pelo juiz supervisor do SEJUSC. Depois ele devolve essa reclamação com a sentença à vara em que foi inicialmente distribuída, para que o juiz de lá dê seguimento no trâmite processual, verificando se houve pagamento ou até promovendo eventual execução. Se não houver acordo, o pleito vai ser arquivado e o interessado em provocar a justiça deverá apresentar, aí sim, uma petição inicial nos termos da CLT, com os documentos, pedido de citação e etc., que seguirá na vara presidida pelo juiz. E nesse caso aí da conciliação, por exemplo, há custos ou não? Não, não há custos. A resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevê que essa reclamação pré-processual está isenta do pagamento de custas, o que acaba por ser um incentivo a essa ferramenta. Porque no caso de uma ação trabalhista, além dos gastos com o advogado, as partes também estão sujeitas às custas judiciais e aos honorários sucumbenciais de quem perde o processo. E na reclamação pré-processual, não. Havendo ou não acordo, ninguém terá que pagar nada a título de custas. É uma excelente iniciativa da Justiça do Trabalho de simplificar esse procedimento, de bater na porta do judiciário e adiantar a vida do cidadão ou do empregador. Sem custo, sem burocracia, apenas dependendo da boa vontade dos interessados em fazer um acordo. E é aquilo, um acordo é sempre melhor para as duas partes,
porque é mais rápido, todo mundo perde um pouquinho, mas todo mundo sai ganhando e sem depender de uma pessoa, um juiz, para ter que decidir. Porque na decisão judicial, aí sim, em quase todos os casos, um ganha e um perde. É muito difícil os dois saírem ganhando e é imprevisível porque o juiz julga de acordo com a sua convicção. Enfim, eu avalio como uma excelente iniciativa da Justiça do Trabalho. E para a gente fechar e para entrar com esse pedido de reclamação, o que o interessado pode fazer? Ele pode ou fazer isso pelo o PJE, que é o sistema por onde tramitam as ações na Justiça do Trabalho, ou se ela não tiver acesso ao computador e quiser fazer isso sem o auxílio de um advogado, porque se ela contratar um advogado, o advogado vai saber como fazer. Mas se ela quiser fazer sozinha, ela pode também procurar um Tribunal Regional do Trabalho, um centro distribuidor da Justiça do Trabalho e fazer essa reclamação oral que um servidor vai reduzir isso a termo e vai protocolar no PJE. Perfeito. Fabrício Cunha, assessor jurídico da CNA, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço.